Olá, sejam bem-vindos a essa série de eletrocardiograma do zero. Hoje nós vamos falar sobre noções básicas numa segunda parte. E aqui a gente vai falar de várias coisas que vocês sempre queriam saber e tinham vergonha de perguntar. Seja bem-vindo. Muito bem, no Museu Francês consta esse aparelho na foto de cima, que é o aparelho de eletrocardiograma. Ele é o mesmo aparelho que aparece aqui na foto de baixo, pelo seu inventor, o Beethoven, que pode ser chamado, como vimos no vídeo anterior, de galvanômetro. Era um galvanômetro de corda, uma corda de tungstênio, que registrava o eletrocardiograma do Beethoven pela sua derivação de braços. Veja que o braço direito e esquerdo estão afundados em um balde de soro fisiológico. A sequência da despolarização ventricular, ela acontecia desta forma. Veja bem, o Beethoven ele não sabia sobre essa despolarização, mas era dessa forma que ela acontecia. A despolarização dos ventrículos, ela começava no septo alto interventricular, se espalhava pelo septo, alcançando o ventrículo esquerdo e no final terminava alcançando o ventrículo direito. Isso pode ser visto pelo esse diagrama de Frank Duher, em que a cor vermelha representa o início da despolarização, que seria o mais precoce na ativação ventricular, e a cor azul, o que seria mais tardio. Reparem que o fluxo de cores faz com que os vetores comecem do endocárdio, indo em direção ao ventrículo esquerdo e terminando na parte mais alta do ventrículo direito. É mais fácil entender isso através do Minecraft. Então vamos lá. A despolarização ventricular em cor vermelha começa ali atrás do septo interventricular, da esquerda para a direita e de trás para frente. Isso parece contraintuitivo. Como nós vimos na série sobre eixo elétrico, a gente sabe que o vetor principal vai caminhar exatamente ao contrário disso. E isso vai acontecer na sequência dessa despolarização. Uma vez iniciado no septo à esquerda, ela vai se propagar para o septo interventricular mais para baixo. Esse é o primeiro vetor do eletrocardiograma. Ele vai de trás para frente e da esquerda para a direita. Em seguida, ele começa a se propagar pelo septo interventricular, gerando o que nós chamaríamos de um segundo vetor de despolarização no septo, e finalmente invadindo o ventrículo esquerdo e indo para trás, fazendo o grande vetor que vai na direção do ventrículo esquerdo. Agora sim, esse é o vetor familiar de todos nós, e que ele vai da direita para a esquerda, de cima para baixo e de frente para trás. Por último, você vai ter a despolarização do ventrículo direito, que vai gerar um vetor oposto, indo para a direita, eventualmente para cima ou até para baixo, dependendo de como está o ventrículo direito. Muito bem, se nós somarmos toda essa despolarização da massa dos ventrículos, nós podemos ter um conjunto de ondas que, a partir de um centro hipotético, representariam os vetores 1, 2, 3 e 4 de despolarização dos ventrículos. Por razão didática, seria mais adequado retirarmos esse segundo vetor, porque ele só vai ter sentido quando falarmos de bloqueio do fascículo anteromedial do ramo esquerdo, e falarmos apenas em 3 vetores. O vetor 1, o vetor 3, que agora passaria a ser o vetor 2, e o vetor 4, que agora passaria a ser o vetor 3. Didaticamente é bem melhor, porque eles vão representar o que nós chamamos de onda Q, de onda R e de onda S no eletrocardiograma. E nós vamos entender na sequência desses slides por que isso acontece. Muito bem, então vamos lá. O complexo QRS também pode ser identificado através dessas alças vetor-cardiográficas, em que nós temos cometas, ou lágrimas, ou gotas. Então, eu prefiro chamá-las de cometas. Então, esses cometas são a resultante de cada um daqueles vetores, só que em uma resolução muito maior em relação ao que resumimos apenas em 3 vetores. E essas lágrimas, ou gotas, ou cometas, podem ser visualizadas em várias projeções, nesse caso uma projeção no plano horizontal. Lembra que no eletrocardiograma a primeira onda da derivação V1, que era o eixo Z do plano horizontal, vinha para frente? Aqui ela forma a pequena onda R do eletrocardiograma.
Isso também pode ser visto como uma grande onda S indo para trás, para as costas do paciente na derivação V1. No plano frontal, voltando novamente, perceba que essas gotas elas vão para a direita inicialmente. Isso vai produzir a pequena onda Q em D1, porque está indo para a direita. Depois, a grande onda R em D1, por conta de grandes cometas que vão em direção ao lado esquerdo. E, finalmente, a pequena onda S em D1, porque elas voltam a caminhar para a direita. No plano sagital ou de perfil, igualmente a gente teria essas determinações. Aqui, voltando para a despolarização ventricular no Minecraft, nós podemos resumir o que já falamos. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta ondas, produzindo o complexo QRS. Vamos em frente. Quando isso acontecia e o Einthoven não sabia o que estava acontecendo, ele montou um aparelho de eletrocardiograma, que era chamado de voltímetro de corda, porque havia ali esta luz que era lançada contra a corda e que registrava no papel eletrocardiográfico o movimento daquela corda através de 2 ímãs que formavam um campo eletromagnético e que sofria interferência de correntes elétricas que passavam pelo fio, pela corda de tungstênio do Einthoven. O braço direito e o braço esquerdo estavam na extremidade desta corda de tungstênio. Ela então vibrava, de acordo com a corrente elétrica. Se o fluxo de íons ia nesse sentido, produzia pela regra da mão direita um movimento na corda nessa direção. Mas se o fluxo de íons ia ao contrário, produziria um vetor, uma força na corda nessa outra direção. E esse registro era registrado pela corda, que fazia uma sombra no papel fotográfico, e isso fazia o registro do eletrocardiograma. Einthoven, insisto, não sabia que isso estava acontecendo, mas ele observava a despolarização do campo elétrico como a gente está vendo aqui nesses registros. O que, na verdade, a corda de Einthoven registrava era o movimento desses vetores. Aqui estão eles, o primeiro, o segundo e o terceiro vetor, como nós demonstramos até agora há pouco. Então, ligando o braço direito com o braço esquerdo em um sentido unidimensional, numa única dimensão, a dimensão da primeira derivação de Einthoven, D1, ele observava vetores que inicialmente caminhavam para a direita, depois para a esquerda e depois voltavam para a direita. Então eles produziam uma pequena onda Q indo para a direita, uma grande onda R indo para a esquerda e uma pequena onda S indo para a direita. Repare que a onda Q seria a despolarização do septo, o primeiro vetor do eletrocardiograma. Então a onda Q também pode ser chamada de vetor septal, o vetor que começa despolarizando o septo interventricular. Repare também que a onda R é a grande massa do ventrículo esquerdo sendo despolarizada e que a onda S é o final da despolarização ventricular, que está representado ali na cor azul, no diagrama de Frank do Hare, e representa, portanto, o final da despolarização do ventrículo direito. Então a onda Q é uma despolarização do ventrículo esquerdo e a onda S é uma despolarização do ventrículo direito. Então, importante lembrar que o ventrículo esquerdo começa a despolarização e ela termina com a despolarização do ventrículo direito. O ventrículo direito é mais tardio do que o ventrículo esquerdo no registro eletrocardiográfico. Será sempre assim. O ventrículo direito sempre vai perder para o ventrículo esquerdo, tanto em amplitude quanto em tempo. O ventrículo direito é sempre mais retardado do que o ventrículo esquerdo. Então, dentro do campo eletromagnético, como o Einthoven mediu, pensando que o coração aqui é uma pilha, se o fluxo de corrente ia num sentido, agora ele registrava a corda ia para um sentido, e se o fluxo de corrente ia em outro sentido, a corda faria um movimento oposto. E a sombra desta corda, movimentando pela regra da mão direita, faria registros no papel eletrocardiográfico. Colocando o ser humano no lugar da pilha, nós teríamos exatamente o mesmo fluxo de elétrons. Aqui a corda do Einthoven vibrando
de acordo com a corrente elétrica e o papel fotográfico fazendo o registro correndo a uma velocidade de 25 milímetros por segundo. Vamos olhar isso num sentido mais amplo. Então, quando a corda iria para a direita, faria um registro negativo no papel do Beethoven, e quando o fluxo de corrente ia para a esquerda, faria um registro positivo no seu papel. Voltando à direita, faria um novo registro negativo. Olhando com calma essa despolarização, uma primeira onda Q, depois uma grande onda R, terminando finalmente por se despolarizar o ventrículo direito numa onda S. Eu repito isso. A primeira despolarização é do ventrículo esquerdo, formando a onda Q. Depois, continua o ventrículo esquerdo, formando uma grande onda R. E, por fim, termina indo para o ventrículo direito, formando uma pequena onda S no eletrocardiograma na primeira derivação de Beethoven. Então, Beethoven sempre registrava na sua primeira derivação de braços a onda Q, a onda R e a onda S. Ele fez várias projeções desse vetor de braços. Por exemplo, ele inverteu o braço direito com o esquerdo, ele colocou o polo positivo num lado, em outro, etc. E o que ele determinou nesse primeiro registro eletrocardiográfico é que ele ficava mais bonitinho quando o polo positivo estava no braço esquerdo. Parece realmente visualmente mais interessante o registro mais positivo. Então, com ondas negativas, esteticamente, Beethoven preferiu colocar o eletrodo positivo no braço esquerdo, porque fazia um registro simplesmente mais bonito. Uma razão estética que fez com que o eletrocardiograma apontasse positivamente para o lado esquerdo. Uma convenção já criada no início do eletrocardiograma, do aparelho de eletrocardiograma criado por Beethoven. Hoje, essa derivação D1, a primeira derivação de Beethoven, pode ser registrada dessa maneira. O braço esquerdo num sensor à esquerda e o braço direito num sensor à direita, registrando D1 no eletrocardiograma portátil, como é esse aparelho que aqui está. Ou você tem outros gadgets que podem ser usados para o registro do eletrocardiograma. Nesse caso aqui, um aparelho que é chamado de Alive Core ou Cardia com K, em que você coloca o dedo, parece um cartão de crédito, o dedo da mão esquerda fica à esquerda, o dedo da mão direita fica à direita e ele vai, por Bluetooth, registrar no seu aparelho de celular o eletrocardiograma de D1 de Beethoven. E aí, fazendo várias combinações dessas mãos, desses pés, você vai produzir aí a rosa dos ventos que a gente conhece na tradução para o eixo elétrico do coração, enxergando esses vetores de várias outras maneiras. Para que vocês entendam melhor o que a gente tem sobre vários vetores da rosa dos ventos e eixo elétrico, eu recomendo que vocês assistam os vídeos 6 e 7 da série de eixo elétrico na prática, e vocês vão ver que rapidamente vocês vão conseguir fazer o cálculo do eixo elétrico e determinar várias doenças através dessa informação. Todo esse conteúdo deste vídeo foi baseado no livro A Arte da Eletrocardiografia, cujo link encontra-se aqui na descrição. Esse livro também está em pré-vendas no blog de eletrocardiograma da Kramer Academy. Sejam bem-vindos ao maravilhoso mundo do eletrocardiograma.